Olá pessoal, Matheus aqui. E tanto o Banco Central americano como o brasileiro confirmaram ontem aquilo que os mercados temiam: os juros se manterão altos por mais tempo. Mesmo aqui no Brasil, onde já está havendo cortes, eles não estão vindo no ritmo que o mercado gostaria e diversos pontos do comunicado ressaltam a necessidade de manter um certo nível de aperto. Em geral, o que aconteceu foi justamente aquilo que nós antecipamos que aconteceria no vídeo de segunda-feira. Então, vamos aqui fazer um resumo do que os dois bancos centrais mais importantes para nós disseram, quais as expectativas para o futuro e o que isso significa para nós investidores brasileiros. Porque olha pessoal, juro alto não significa de forma alguma que os preços da renda variável não possam subir. Claro que a renda variável é imprevisível, não é igual aos preços do nosso programa de investimentos, que sempre irão subir, né? O preço de compra do nosso programa, já fiz um compromisso aqui de subir o preço todos os meses sem exceção, porque essa é uma forma de recompensar quem chegar primeiro. Esse é o compromisso que eu firmei aqui e isso não vai mudar. Infelizmente, renda variável não é assim, ela não pode ser controlada e nem prevista dessa maneira. Mas o destaque aqui é que o cenário de juros altos não é necessariamente pessimista e ao longo deste vídeo nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos começar pelo Fed, o Banco Central americano. Afinal, o Fed é quem decide a maior parte das coisas. O que o Fed decide acaba sendo mais relevante do que o que o Bacen decide, não só pelo seu alcance mundial, mas também porque o Bacen se baseia nas decisões do Fed para poder tomar as suas próprias decisões. E a grande novidade desta reunião foi a atualização do resumo das projeções econômicas americanas. Esse é um documento elaborado reunião sim, reunião não, onde os membros votantes do Fed colocam as suas expectativas individuais para as principais variáveis da economia, como por exemplo, inflação, crescimento e, claro, a famosa taxa de juros. Então, se o nosso objetivo é saber o que acontecerá com a taxa de juros, não existe nenhum sinal melhor do que isso, né? Melhor do que as próprias expectativas dos membros votantes do comitê. E conforme esperado, nada mudou na taxa de juros presente e nem na expectativa dela para o final deste ano. Isso é algo que o Fed já vinha frisando bastante, embora alguns players e alguns analistas do mercado gostassem de nutrir aí expectativas de corte para este ano ainda. O Fed sempre frisou que nem se pensava entre eles em cortar juros neste momento e o relatório de agora confirma isso mais uma vez. Mas a grande mudança veio mesmo nas expectativas para o ano que vem. As expectativas até a reunião passada em junho ainda traziam a esperança de cortes mais relevantes na taxa que supostamente poderiam derrubar os juros em 100 pontos base. Mas agora, se houver cortes, o Fed está sinalizando que seriam de apenas meio ponto percentual. Claro que tudo isso pode mudar tanto para melhor como também para pior, mas este é um indicador que nós temos hoje e o que ele está nos dizendo é que a mensagem de juros mais altos por mais tempo irá imperar no futuro próximo. Isso é exatamente o que nós havíamos antecipado neste canal quando nós falamos que o Fed estava de mãos atadas. Veja o vídeo de segunda-feira, caso ainda não tenha assistido. A resiliência da economia americana, o seu crescimento, mesmo diante de todos esses apertos, e a resiliência da taxa de desemprego, que segue muito baixa mesmo, e também, né, guinada aí dos custos de moradia com o mercado imobiliário voltando a subir. Tudo isso impede que o Fed pense em cortar juros neste momento. Muito provavelmente teremos mais um aumento ainda neste ano, mais um aumento da taxa de juros americana ainda neste ano, e por hora a expectativa de cortes para 2024, ela segue ainda baixa, como mostram aqui as expectativas dos membros do Fed. Agora, será que isso significa que o mercado de ações não irá performar bem? Não, né? De forma alguma. Na realidade, o que nós estamos vendo é justamente o oposto disso, porque os lucros das empresas por lá têm crescido bastante. Aliás, que nós teremos uma nova temporada de balanços muito em breve, aí, referente ao terceiro trimestre deste ano, e já estamos vendo uma situação muito atípica nas projeções dos analistas. Muitas vezes as projeções do terceiro trimestre são mais moderadas, com os analistas antecipando comunicados das empresas de que elas não conseguirão ter um desempenho tão bom quanto esperado para o final do ano.
Já desta vez, nós não estamos vendo nada disso. O que nós estamos vendo são projeções bastante otimistas. Não que surpresas negativas não possam ocorrer, inclusive há quem diga, né, que subir a barra desta maneira aumenta os riscos de surpresas negativas aparecerem. Porém, é inegável que as empresas têm crescido e que o sentimento geral é de continuidade deste crescimento. Inclusive, vou puxar aqui, né, se a gente pegar as expectativas dos analistas, nós veremos que tem até setores onde se espera um crescimento percentual de 2 dígitos da receita nos últimos 12 meses. Olha só, hein? Setor de bens não essenciais, é esperado que ele cresça 34,5%. Setor de comunicação, espera-se crescimento das receitas em 22,2%. Setor financeiro, crescimento de 15%. Setor de utilities, né, empresas aí fornecedoras de água, eletricidade, gás, espera-se crescer 13% e o setor industrial espera-se um crescimento de 10%. Então veja que as expectativas estão bem altas, tem apenas 4 setores onde se espera queda nas receitas, são eles energia em primeiro lugar, com queda esperada de 37%, depois materials com menos 20%, saúde com menos 10% e o setor imobiliário, onde se espera redução das receitas na ordem de 7%, porque embora os preços estejam aumentando, as empresas, né, os resultados dos últimos 12 meses refletem o que aconteceu nos últimos 12 meses. Enfim, interessante destacar, né, uma coisa curiosa aqui quando a gente fala dos setores onde se espera queda. Sexta-feira vai sair um vídeo sobre os grandes ursos, né, os grandes pessimistas do mercado, o que eles estão dizendo neste momento. E vocês verão, é muito curioso notar que as recomendações deles estão firmes em comprar o setor de energia e comprar o setor de saúde, justamente os setores onde se espera a grande redução das receitas. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo, só achei interessante antecipar essa comparação aqui. No geral, pessoal, as expectativas do mercado estão bastante positivas, então o fato de não haver reduções nos juros não é um problema por si só. Inclusive, muitos argumentam que esta condução que o Fed está fazendo, optando por manter os juros altos por mais tempo, ao invés de simplesmente seguir aumentando os juros para depois cortar igual um doido rapidamente, é uma opção melhor e mais estável, porque torna o ambiente mais fácil de navegar para as empresas, na medida que minimiza as chances de um forte aperto de crédito ocorrer com calotes de diversos empréstimos por aí. Bom, pessoal, esse foi o mercado americano. Vamos agora falar do que está acontecendo no mercado brasileiro. Afinal, o que disse o nosso estimado Bacen? O nosso Banco Central ontem realizou o segundo corte na Selic. Como ele iniciou sua alta de juros muito antes do Fed, ele também finalizou o seu ciclo de altas antes e iniciou os cortes desde a reunião passada, já que a inflação está agora mais sob o controle. Na reunião passada, ele cortou meio ponto percentual e sinalizou que antevia reduções nesta mesma magnitude para as próximas reuniões. O termo próximas é a palavra-chave aqui, pessoal, porque deu a entender que haveria, sim, mais reduções dessa mesma maneira, mas sem deixar claro quantas reduções seriam. E na reunião de agora, eles cumpriram essa sinalização, reduzindo mais meio ponto, e interessante que mantiveram também este mesmo texto inalterado. Vou inclusive ler aqui para vocês, abre aspas, eles disseram: em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente anteveem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. Fecha aspas. Ou seja, pessoal, está nos dizendo aqui que se nenhuma grande surpresa surgir, eles poderão continuar cortando os juros desta maneira. Por um lado, isso é bom, porque redução é sempre um belo boost para os preços da renda variável. Quanto menos pagar a renda fixa, mais atrativas serão as opções da renda variável. E quanto menos custar para tomar dinheiro emprestado, mais se estimula a economia através do crédito. Então, é ótimo que estejamos, pelo menos por enquanto, em uma trajetória de queda. Agora, até quando isso vai continuar? Claro que ninguém sabe ao certo. O comunicado também destaca que o processo desinflacionário tenderá a ser mais lento e por isso demanda, nas palavras deles, serenidade e moderação. Então eu também não ficaria surpreso se em algum momento eles sinalizarem que irão parar os cortes e manter a taxa onde está
por algum tempo. Como comentamos no vídeo da segunda-feira, um juros alto nos Estados Unidos, alto na Europa, alto no Reino Unido, tudo isso daí coloca um piso e limita as quedas da Selic. Os títulos de dívida de um país, eles precisam pagar um prêmio pelo risco que o país apresenta, e não é novidade para ninguém que o Brasil sempre apresentou um risco de país maior e também uma inflação maior. Então, se no futuro a equipe quiser abaixar os juros na base da canetada, né, como foi feito outras vezes aí na nossa história, o capital tende a sair do país e o câmbio tende a pagar este preço através da depreciação da nossa moeda. Mas, pessoal, a boa notícia é que, assim como nos Estados Unidos, a Selic alta não impede ganhos com renda variável. Venho dizendo faz tempo que as empresas do Brasil estão baratas e, inclusive, já apresentei aqui carteiras que selecionam ativos via critérios de valores junto com critérios quantitativos e, com isso, conseguem resultados muito mais altos no Brasil também. As estratégias que nós recomendamos, por exemplo, tiveram um desempenho médio de 30% ao ano nos últimos 20 anos no Brasil e tiveram um ganho anual próximo de 20% nos Estados Unidos. Então é totalmente possível montar carteiras que superem o ganho médio do mercado. Eu falo bastante sobre isso no nosso programa de investimentos Valor Estatístico. Quem quiser saber mais, o link está aí na descrição. Lá também haverá um ano de acesso grátis às nossas carteiras recomendadas. Lembrando apenas que os preços irão aumentar todos os meses, sem exceção. Nunca haverá um valor melhor do que o de hoje para entrar no programa. Pessoal, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.